apresentar e daí depois você se apresenta. Peraí, ok. Opa aí, pessoal, bem-vindos ao Inventas Podcast. Meu nome é Lourenço Franzato, estamos aqui com Maria Neta. Maria, se apresenta pro pessoal, fala quem que você é e o que tu faz. Olá, boa tarde a todos e todas. Meu nome é Maria Neta, sou advogada. Minha especialidade é estudar raça e justiça. Essa intersecção tão necessária no dia de hoje, tão urgente, é uma temática muito importante para a gente debater. E esse é o meu fazer de todos os dias, né? E além de ter essa escritório, trabalhar com direito, eu tenho um trabalho nas redes sociais, que é uma educação jurídica antirracista, que isso atualmente é o meu projeto, né, de vida, projeto e profissional. Cara, e me diz uma coisa. Essa coisa que você faz, ela é, ela é algo que você está fazendo, um projeto seu mesmo, ou é algo realmente do sistema de advocacia? Porque é uma coisa que, por exemplo, se eu procurar aí no Instagram e tal, eu não encontro tanto, entende? Então, como que funciona isso? Na advocacia isso existe mesmo? Ou é só uma coisa que ele está fazendo? Veja bem, eu uni duas áreas, que é o direito e a pesquisa. Então, se a gente pensar nessa perspectiva de, olha, nunca vi nada parecido, realmente é algo que eu estou fazendo agora. Porque tanto na perspectiva do direito, né, como um todo, em todas as áreas, se a gente pensar nas antigas divisões de direito público e direito privado, a gente poderia pensar em pesquisadores que unem as duas partes. Então, advogados são pesquisadores, mas na temática do racismo e da justiça, realmente eu não conheço outros profissionais. Eu conheço a advogada, né? Conheço a Faida Mello, que é uma advogada criminalista, que também tem uma área parecida com a minha, mas eu atuo na perspectiva civil, que é a perspectiva de reparação, na perspectiva de garantia de direitos, de perspectiva de atendimento da população negra. E tem outros profissionais, assim, da medicina, da história, mas realmente é algo muito novo. Então, eu sou vinculada aos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, eu tenho duas inscrições, tanto a inscrição mineira como a inscrição maranhense, eu tenho os dois estados, e sou doutoranda em Direito, então eu tenho essa passagem, né, essa interface com a pesquisa, que são duas coisas que eu uni, e juntos, né, nesse projeto nas redes sociais, que une um pouquinho das duas coisas, porque seria impossível representar a realidade nas redes sociais, né? É um pequeno fragmento da minha atuação profissional. Cara, e qual que seria a diferença que você falaria da diferença desse projeto para um advogado comum, né? Um advogado que não trabalha só com pessoas negras e tal. Qual que seria a diferença? Tem alguma? Sim, Lorenzo, eu poderia elencar que a primeira diferença é que eu entendi que o jogo na advocacia mudou, sobretudo pós-pandemia. Porque antes os processos, quando eu comprei, lá em 2011, os processos eles eram digitais. Então, se você precisasse ir a uma audiência, fazer um protocolo, você precisaria sair do seu escritório e ir até o fórum. Tinha esse deslocamento antigamente. Hoje isso acabou, pós-pandemia, os processos que começaram a ser eletrônicos viraram 100% digital. Hoje dizem juízo 100% digital, tem resolução do CNJ que já determina juízo 100% digital. Então, para exercer a minha atividade, eu não preciso me dirigir fisicamente até o prédio da instituição fórum. Então, eu entendi que o jogo mudou. Esse é o primeiro ponto. Essa característica me diferencia dos demais profissionais do direito. Porque tem profissionais que ainda são com escritórios abertos, escritórios físicos, com uma grande estrutura, com advogados presenciais, com secretários presenciais, e que estão ainda fazendo uma advocacia muito tradicional. Entendi que mudou, que virou. E passei a ter uma atuação mais digital. Que é a atuação mais digital? Foco onde as pessoas estão. Onde as pessoas estão hoje? As pessoas estão na internet, as pessoas estão nas redes sociais, as pessoas estão nos grupos de WhatsApp. Elas estão na rua? Elas estão na rua também. Então, isso é importante você ter coerência, sabe, Lourenço? É fundamental que você seja uma pessoa nas redes sociais e que essa pessoa que você é nas redes sociais reflita uma pessoa que você é no dia a dia.
Porque senão, o que acontece? Você vai no supermercado, as pessoas, nossa, mas ela parece ser uma pessoa nas redes sociais, pessoalmente, não é? Para evitar essa desconexão entre o real e o virtual, é importante que seja uma pessoa só e que haja coerência. Sim. Né? Então, você tem que sustentar isso também, é fundamental. Então, acho que o meu diferencial é isso, eu entendi que o jogo virou. E o meu diferencial é que eu atuo baseado em pesquisas científicas e ciência. Então, tem que levar em consideração a porcentagem da população, né? Índices do IBGE mesmo, quantos por cento da população negra, quantas pessoas não negras, mulheres e homens. E eu fiz essa análise e pensei, gente, a população brasileira está cada ano mais se autodeclarando como pessoa preta, que pretos e pardos. Então, essa população, ela está se letrando, ela está se educando, ela está entendendo os processos históricos brasileiros. E essas pessoas precisarão de advogados que tenham uma perspectiva, um letramento que atendam à necessidade delas. E é isso que eu faço. Cara, mas, por exemplo, você falou pessoas que atendem às necessidades delas, né? Um advogado, desculpa eu estar fazendo muitas perguntas desse tipo, tá? Eu posso estar parecendo um pouquinho chato quanto a isso, mas não, desculpa aí. Mas um advogado comum, ele não faria esse papel. Eu entendo que tem muito preconceito no Brasil, acho que isso daí é incontestável. Eu entendo que às vezes pode ter aquela coisa de um advogado branco não entender muito bem uma pessoa negra e coisa assim. Então, como assim essa coisa de... Tem gente... você entendeu a pergunta, né? Claro, sem dúvida. O que acontece, Lorena? Do começo, então, desculpa. Vamos pensar aqui, bem didática, né? Meu lado professor agora vai tentar exemplificar. Imagina que existe um guarda-chuva. Esse guarda-chuva se chama racismo. Ok? Embaixo desse guarda-chuva tem a discriminação direta, a discriminação indireta, o racismo institucional e o racismo estrutural. Quando eu falo racismo, eu falo no plural, eu falo racismos, eu falo de projetos raciais, falo de uma estrutura de naturezas múltiplas. O que acontece? Quando o cliente, o Ministério Público, o juízo não considera o fator racial, ele pratica o que nós chamamos de discriminação indireta. O que é discriminação indireta, segundo o jurista Adilson Moreira? Ele acontece quando normas que não fazem qualquer menção à raça dos indivíduos, elas causam um impacto desproporcional na vida das pessoas. O que acontece? Se você levar em consideração, por exemplo, uma entrevista de emprego, e aí você coloca que a entrevista vai ser no centro da cidade às 8 da manhã. Se você entender que um advogado, uma entrevista com o escritório de advocacia, a gente pode pensar bem na área do direito. A gente pode pensar num advogado que mora na área nobre, que vai acordar talvez 7, toma um café, se arruma e vai chegar às 8 no escritório. A gente pode pensar num advogado que mora na periferia. Ele vai ter que acordar mais cedo, ele vai ter que pegar o transporte público vai estar lotado. Pode ser que ele seja, por exemplo, a pessoa de referência da casa, tem que cuidar de um idoso, cuidar de uma criança. Então, essas questões de raça e classe interferem na vida desses dois candidatos. Então, raça, nesse caso, importa muito, raça e classe. A gente pode levar em consideração, por exemplo, um exemplo clássico, que é a questão da obrigatoriedade do inglês. Né? As pessoas têm acesso ao estudo do inglês. O inglês é um privilégio. Então, se você coloca vagas que só aceitam inglês fluente, quando, na verdade, a gente sabe que na rotina do dia a dia, numa empresa brasileira, precisa falar majoritariamente português no inglês, isso é um fator de discriminação indireta. Se não levar em consideração que, historicamente, pessoas negras tiveram menos acesso à educação. Desde as constituições, dessas primeiras constituições, o direito à educação era negado. Então, se a gente não levar em consideração os critérios de raça, dizer assim, advogados são advogados, e todos têm a capacidade jurídica de entender a necessidade do seu cliente, a gente vai desconsiderar uma coletividade enorme de pessoas que sofrem os impactos dos efeitos que a raça opera na sociedade, na modernidade.
Cara, e uma coisa que eu percebi muito, por exemplo, na internet, né? A gente sabe que tem aquela lei como que eu vou dizer, bullying, né? Bullying virtual, parada assim. O que Uhum. eu percebo muito que não adianta no Facebook que tá aí cheio de grupo neonazi, ninguém faz nada. Sim. Não, ninguém faz nada assim. O Ministério Público Federal investiga, a Polícia Federal investiga. A questão é que, assim, a gente não consegue ver o resultado dessas investigações, mas isso acontece. Assim, não, é que eu tenho amigos na polícia, eles falam que também é muito difícil de investigar essas coisas, por conta que, né, tem todo o lance de você ter que ir lá A fazer mandado de representação, a queixa-crime, assim, procurar o endereço da pessoa, às vezes a pessoa tá com IP, não, tá sem o nome, né? anônimo. Uhum. É anônimo, daí fica chato, daí é lá no outro lado do país, tá ligado? Aí não adianta. E, cara, Sim. eu queria te perguntar, por exemplo, existe crime de racismo na internet em si? Por conta que muita gente sofre racismo o tempo inteiro na internet Sem e dúvida. e a maioria nem denuncia, não faz nada. A Pois é, o pessoa que só que acontece, Lorenzo? As pessoas, a vítima do crime de racismo, em primeiro lugar, ela tem que entender que é vítima. sim. Isso é um grande passo, parece óbvio, né? Não Ah, é. não. Não é. Incrível que pareça, não é. Não é óbvio. As pessoas não se veem como vítima. Eu recebo aqui no meu escritório pessoas que perguntam assim, mas doutora, será que realmente foi? Talvez seja só um mal entendido, talvez a pessoa não se colocou bem, talvez a pessoa não se expressou corretamente. Não, será que é? Esse é o grande passo. Quando você sofre um crime de furto, você abre a sua carteira e vê que está faltando cartão, logo você se identifica, fui furtado. Uhum. É, Eu sou vítima, fui furtado. A identificação é imediata. Quando acontece crime de racismo, não. As pessoas se questionam, mas será que realmente aconteceu? Nossa, mas talvez eu tenha interpretado mal, etc, etc. Primeiro ponto é isso. A gente vive uma realidade muito cruel, que as vítimas de racismo não se entendem como tal. Elas têm muita dificuldade de se entenderem como tal, que não acontece, por exemplo, no crime de lesão corporal. A pessoa sim. apanhou, ela sabe que apanhou, está na cara que apanhou, né? Uhum. Precisa de perícia, o delegado de polícia vai instalar um inquérito, vai investigar, etc, etc. Mas ela sabe que apanhou. No crime de racismo, não. Esse é o primeiro desafio. O segundo desafio é que as instituições estejam preparadas para receber a vítima. O que acontece? Já aconteceu comigo. Fui até a delegacia e fui desestimulada a registrar o boletim de ocorrência. Mas por quê? Não, você deve ter entendido errado. Quando ele falou para você pegar o elevador de serviço, ele não achou que era isso. Ele achou que era porque você estava cheio de mala. A sua mala poderia arranhar no elevador social, etc, etc. Então, isso acontece. Isso acontece todos os dias. Acontece no metrô, acontece em São Paulo, acontece em Minas, acontece... Esse é o primeiro desafio. Segundo desafio, o Ministério Público e o juízo, como um todo, está apropriado dessa gramática própria, tanto do crime como das suas múltiplas realizações, como ele opera ou não. Porque, assim, o Código Penal, ele é de 1944. Então, desde antes dos juízes atuais nascerem, depois que eles morrerem, o Código Penal continua. Sim. Só que a lei, né, essa recente alteração agora da ajuda racial, o crime de racismo também é de 73, mas assim, a gente pode considerar muito recente a sua efetividade. Então, essa gramática, essa compreensão, essa importância ainda é muito incipiente. A gente ainda está, sabe? A gente ainda está caminhando nesse sentido, assim. Vou dar um exemplo. O CNJ soltou recentemente, em 2022, mas é porque para o direito tudo é muito devagar, assim. Um protocolo com perspectiva de gênero. Tem juízes que não aplicam o protocolo com perspectiva de gênero. Porque não entendem que a mulher vítima de violência ela tem particularidades ali do caso. Às vezes ela sofre violência processual, às vezes ela sofre violência econômica, patrimonial. Isso precisa vir à tônica, porque uma mulher que ela entra no judiciário, sobretudo em casos de violência doméstica, ela não está
no mesmo patamar de igualdade de direito que uma outra mulher que está na sua casa, que está confortável, que não sofreu violência patrimonial, etc, etc. Então, é necessário que o judiciário tenha olhos para isso. Então, isso provavelmente no futuro vai acontecer também com as questões de raça. Cara, você acredita que a justiça entenda perfeitamente o impacto das palavras na vida das pessoas que sofrem racismo? Você entende isso? Olha, Lorena, ainda não. Eu acho que a gramática jurídica ainda precisa de ter muito tempo para compreender, sabe, os efeitos da sentença, os efeitos do que é falado em audiência, sobretudo. Então, ainda não, mas eu acredito que a gente esteja caminhando para isso. Existe alguma coisa que pode ser considerado racismo, mas que nos olhos da justiça, assim, falando mesmo, verbalmente, não é? Bom, eu acho que talvez a pergunta não seja essa. A questão é a seguinte: pode ser que a pessoa vítima de racismo, quando entre no Poder Judiciário, não tenha a sentença favorável? Talvez. Okay. O direito, ele funciona com provas. Tem que haver provas. Uhum. E nem sempre a vítima tem provas suficientes. Geralmente não tem um circuito de TV gravando, não tem testemunhas, não tem uma gravação, não tem um vídeo. Aí pode ser que a gente saiba que se trata de um crime de racismo, mas que a vítima não consiga provar. Agora, se tiver, por exemplo, o delegado registrou a ocorrência com crime, correto. As provas são bem robustas, provas corretas, provas coerentes, dificilmente o juiz vai entender diferente. E se entender, a gente recorre. Sim, cara. E uma coisa que tu falou, eu concordo muito que tu falou sobre a pessoa ter que entender, né, que ela é vítima de racismo. Cara, aconteceu um bagulho hoje, né? Eu tava discutindo aquela coisa lá do samurai negro, né? Que tem lá no Assassin's Creed agora, né? Que eu não sei se tu sabe dessa treta, né? Vai ter tem um jogo chamado Assassin's Creed que vai adaptar a história do Yusuke, né? Um samurai negro lá do Japão. E a galera simplesmente tá falando, pô, por que botar um samurai negro? Tá ligado? No Japão, por quê? E daí tem gente invertendo a história, tá ligado? Só pra zoar a história do cara. O que não faz sentido. E, obviamente, o meu papel é mandar todo mundo se fuder, tá ligado? E daí, né? Daí teve um cara que falou assim: ah, mas eu não sei se tu sabe, mas no cinema a minoria tá tentando tomar conta da. Tá tentando tomar o lugar das pessoas comuns, tá ligado? E daí eu pensei, pô, mano, peraí, pessoas comuns? Então, uma minoria baseada em quê? Minoria representativa? Qual minoria você se refere? Porque se a gente for pensar no aspecto do IBGE, essa minoria representativa, na verdade, é a maioria. Não, então, o cara tava falando da minoria representativa mesmo, porque a gente tá falando mesmo. Então, e daí eu saquei muito o que você tinha falado, porque eu pensei, cara, será que eu interpretei um pouquinho errado? Será que ele queria digitar uma outra coisa? Tá ligado? Então, porque ele falou assim, pessoas comuns, vai que ele queria só digitar, sei lá, pessoas que não são minoria, tá ligado? Mas como era madrugada, mas com certeza não. E é porque você pensa, porque quando a pessoa traça uma comparação, porque as minorias querem ocupar os lugares das pessoas comuns, a gente sabe ideologicamente onde que a pessoa quer chegar. Não, exatamente. Aí depende assim, olha, será que eu quero chegar junto? Será que eu quero traçar uma comparação? Será que vale a pena ser pedagógico? Será que vale a pena explicar ou não? A gente tem que fazer esse cálculo, porque senão a gente perde muito tempo. Sim, então, eu sabia que não era isso, mas daí você fica pensando, cara, as pessoas são muito complexas, tá ligado? Por isso, viu por que acontece com as pessoas vítimas do crime de racismo? Pensas, nossa, será que digitou errado? Então, exatamente. Ou será que essa pessoa é muito mau caráter? Você pensa, meu Deus, será que a pessoa digitou errado ou é mau caratismo? Pode ser mau caratismo também, né? Não sei. Sim, então. Né? Então, a gente fica realmente nessa dúvida, por isso que a vítima do crime fica mesmo. Não, será? Às vezes a gente digitou errado, né? Mas, assim, diante do que a gente vê das notícias, de uma forma geral, assim, a gente vê que não. As pessoas sabem exatamente o que elas disseram e a gente sabe exatamente onde elas querem chegar com isso. O erro da pessoa boa é duvidar sempre, né?
Esse que é o problema. Esse é o problema. Cara, na sua perspectiva, como que pode ser o futuro do Brasil na questão racial? Você acha que a gente está indo para um caminho melhor? Você acha que a gente está indo para um caminho mais fodido? Como que tu acha? Eu acho, Lorenzo, que a gente está indo para um caminho bem melhor. Por quê? Porque a gente viveu anos de mito da democracia racial. De que aqui vivíamos todas as raças de forma harmônica, etc. Isso nunca aconteceu. Né? Então, o primeiro passo foi desmistificar esse mito. Agora, a gente está passando por um processo de reconhecimento. Então, as pessoas estão reconhecendo, né, a gravidade que é as questões estruturais e raciais no Brasil. Então, a gente está começando a discutir isso, começando a reconhecer. Depois que a gente reconhece, a gente começa a reparar. Né? Políticas de cotas, por exemplo, são uma das políticas de reparação. Então, pode ser que no futuro hajam mais políticas de reparação. Então, na minha perspectiva, a gente está evoluindo, sim, a gente está indo para um caminho. Hoje é melhor do que de onde a gente veio. O passado era pior. Ah, mano, isso está ótimo, porque não dá para ficar pior do que o passado. Não dá. Não dá. Para esse lugar não dá para voltar. Não dá para voltar. Não dá. Cara, mano, você, né? Você como advogada de raça, né? Cara, eu acredito que você já deve ter sofrido um pouquinho ao falar, pô, eu sou uma advogada de raça. Eu acredito que a galera olha um pouquinho torto, né? Quando você fala isso. Isso já aconteceu com você? Eu tenho certeza que sim. Mas qual foi, assim, o pior caso, assim, que você já teve em relação a isso? Olha, as pessoas, elas demoram um pouco a entender. Tá, assim. Porque assim, elas perguntam, sabe, mas você trabalha só com racismo? Não. Não trabalho só com racismo. Trabalho com curatela, com interdição, com inventário, com divórcio, trabalho com ações da vida civil, Sim. né? Com a perspectiva racial. Então, por exemplo, a gente pode pensar no casamento, um divórcio. Se um dos cônjuges, se um homem é branco, uma mulher é branca, se o cônjuge é negro ou não. Pode haver situações de insultos, de ofensas, de discriminação, de preconceito racial, que aos olhos das partes elas não percebem. Eu percebo. Eu identifico. E isso pode ser transformador. Isso pode fazer diferença numa guarda unilateral, numa guarda compartilhada. Isso faz diferença. Faz diferença na hora de pedir, por exemplo, que uma mulher consiga mais tempo de pensão, por exemplo, para conseguir refazer sua vida, porque viveu violência patrimonial e dentro da violência patrimonial viveu o racismo. Então, assim, demora um pouco para as pessoas entenderem. Tudo que é novo demanda das pessoas tempo e compreensão. Entendeu? Então, realmente, é desafiador. Os casos mais difíceis para mim, por exemplo, são os casos que envolvem crianças. Eu sou mãe. Os casos que envolvem criança, para mim, são muito difíceis, mas são casos que eu atuo porque é o meu trabalho, né? Cara, em questão de racismo na escola, né? Como os pais podem prosseguir se a escola não fizer nada? Porém, o primeiro passo é registrar um boletim de ocorrência. Tem que registrar. Nossa, doutora, mas eu vou para a delegacia para um caso, vai. Vai porque não tem outra forma. Ah, mas eu não quero ir para a delegacia. Vai para o conselho tutelar. Lá o conselheiro tutelar preparado vai receber, vai notificar a escola, vai notificar os pais responsáveis da outra criança, se foi entre as crianças. Agora, se foi entre adultos e crianças, sem dúvida, registrar o boletim de ocorrência da delegacia. Fazer o pedido, né, e para ou o Ministério Público ou a queixa crime de forma particular, né, com o auxílio de um advogado, para que a pessoa reconheça, para que a pessoa seja condenada, né, ao crime e à reparação, porque eu trabalho junto com a reparação, porque a gente vive na modernidade, a gente vive uma realidade muito capitalista, né? Se as pessoas não entenderem que a reparação é necessária, elas vão continuar, de certa forma, reproduzindo o crime, né? Cara,
A gente sabe que antigamente tinha muito preconceito, né? Antigamente, hoje em dia também tem. Lá nos Estados Unidos tem o bagulho da divisão, né? De brancos e negros. Na África do Sul, apartheid também. Sim, então, eu queria te perguntar, hoje em dia, você acha que a comunidade negra, ela pode se considerar totalmente dentro da comunidade em geral? Ou você acha que ela ainda está um pouquinho dividida? Eu acho muito difícil que isso aconteça. Primeiro que a gente nem quer. Faz sentido vocês não quererem. Essa modernidade, essa perspectiva eurocentrada da vida que tá destruindo o meio ambiente, olha o que está acontecendo. A gente está vivendo uma das maiores crises climáticas. E isso é fruto desse pensamento, dessa perspectiva. A gente quer fazer parte disso? Né? Eu posso responder por mim, não quero. Não, claro. Não quero me juntar, não quero me integrar a isso. Isso não é integração. Sim. Né? Primeiramente, a gente tem que ser reconhecido na nossa complexidade, na nossa potencialidade, na nossa língua, no nosso fazer, nas nossas religiões. Primeiro, o reconhecimento da nossa potência, assim, primeiro, o reconhecimento da nossa dignidade, desse primeiro reconhecimento da gente como ser humano, porque isso não acontece. Se a gente for pensar, por exemplo, a população carcerária, Lourenço, pode falar nem que é ser humano ali. As condições que estão nas penitenciárias brasileiras, isso é indigno. Aquilo ali não pode ser nem considerado. E quem é a população carcerária? Sua maioria. Homens e negros. Então, assim, a gente quer fazer parte dessa integração? Eu acredito que não. Não faz muito sentido. Não, eu entendo totalmente, eu concordo totalmente com você. E, aliás, tem uma coisa que, com certeza, uma galera vai pensar, que vai pensar assim, pô, então quer dizer que ela não gosta de nós, brancos? Cara, não tem nada a ver, cara, isso não significa nada. Significa Até porque existem muitas pessoas brancas que são aliadas na luta antirracista. Nós precisamos de brancos aliados. Eu acredito que você seja um deles. Eu sou totalmente. Então, a gente precisa de pessoas brancas aliadas na luta antirracista, porque sozinha a gente não vai conseguir, né? Porque as pessoas brancas são as que ocupam espaços de poder. Sim. Né? São as donas dos meios de capital, são as pessoas brancas. Então, a gente precisa dessas pessoas aliadas para a gente sobreviver, para a gente conseguir persistir na luta. Mas ser branco é diferente de branquitude, né? A branquitude é esse conceito trazido pela Cida Bento, desses espaços de poder, dessas pessoas que se beneficiam, né, desse sistema de dominação. Então, a gente pode pensar no conceito do professor Adilson, o racismo como um todo, ele não é uma prática individual, então não é algo específico de pessoas brancas. Pessoas negras também podem cometer atos racistas, não é um problema. Não, né? sim. Mas a gente pode pensar o racismo como esse sistema de dominação racial que tem esse objetivo específico de promover vantagens competitivas. Então, pessoas brancas, elas detêm essas vantagens competitivas. Né? Elas, por pertencerem a esses grupos dominantes, esses grupos raciais, elas possuem essa dominância. Além de tudo, elas possuem uma respeitabilidade social muito grande, assim. E esse atributo, ele é exclusivo das pessoas brancas. Então, as pessoas brancas, elas detêm respeitabilidade, elas detêm status, elas possuem vantagens que as pessoas negras não possuem. Então, por exemplo, você é advogada? Sou. Tem que soltar. Com a bem tudo? Com a bem tudo. Né? Se uma pessoa negra, mulher negra, disse, uma mulher branca, dizer, não, eu sou advogada, ninguém questiona esse lugar. Porque esse lugar é dotado de vantagens competitivas e privilégios e respeitabilidade social que eu não detenho, por exemplo. Tem que provar 2, 3, 4, 6, 7 vezes mais. Cara, a gente está quase chegando aqui a 4h50, então eu só tenho umas duas perguntas para te fazer. Uma delas é que, assim, né, um dia eu estava conversando com um amigo meu, né, e daí ele falou, eu não me lembro lá o que foi, que daí ele falou para mim, cara, o racismo é o seguinte, pessoas brancas, pessoas negras não podem cometer racismo porque vai tudo de uma estrutura, tá ligado? Vai tudo de o racismo mais histórico e também, como que eu posso dizer, da vida de cada um, né? Por exemplo, pessoas de periferia, vai mais histórico,
tá ligado? É mais uma questão histórica e tudo mais. E eu queria saber, pessoas negras podem cometer racismo se é uma questão histórica? Então, acho que não. Então, Elas podem reproduzir, né? como que seria isso? Dê um exemplo. Elas podem levar em consideração, por exemplo, que médicos brancos são melhores do que médicos negros, inconscientemente reproduzirem isso. E optarem, por exemplo, mas no médico negro, mas será que ele sabe tanto? Ele está reproduzindo um preconceito racial. Agora vamos trabalhar com conceitos, tá? Sim. Bora lá. O racismo é diferente do preconceito racial, que é diferente da discriminação racial. Eu trago 3 conceitos para ti e vamos destrinchar eles. Beleza. O racismo, ele é um sistema de dominação. Ele é uma estrutura, ele é o guarda-chuva inteiro. Ele tem essa natureza múltipla. Então, ele é essa estrutura inteira de dominação. Então, há projetos raciais dentro do racismo. Então, ele é esse sistema inteiro. O preconceito racial, eles são as reações emocionais motivadas pela circulação de representações negativas de minorias. É mais um componente psicológico desse preconceito racial. A discriminação racial, ela é uma prática individual e institucional. Então, é um conjunto de ações utilizadas na operação cotidiana do racismo. Então, o que acontece? A gente não pode pensar que o racismo é uma prática individual. Desconstrói isso. Não é individual. Né? O racismo, preconceito racial, que é um fator mais psicológico, e a discriminação racial. Além disso, dentro do racismo, tem a discriminação direta, a discriminação indireta, a institucional e a estrutural. A estrutural é essa que a gente está dentro. A estrutura inteira, que exige de mim atributos que eu não tive como mudar. Porque os meus ancestrais, aqueles que vieram antes de mim, eles foram negados acesso à educação. Nessa corrida, eu estou atrasada. Os seus antepassados não foram negados, eles não foram proibidos de acessar e matricular a escola, os meus foram. Então, a gente já tem uma diferença aí estrutural, muito grande. Ela é institucional. Quando a própria instituição reproduz, às vezes sem uma crítica, sem ter uma compreensão maior do racismo. A discriminação indireta é aquela que eu te falei, de não levar em consideração raça, quando precisa levar em consideração raça. Tem que levar em consideração. Vou te dar um exemplo prático. Há uma pesquisa nos Estados Unidos que fez o seguinte teste. Postos de saúde, em regiões periféricas, onde há o predomínio de pessoas negras, quando há médicos negros que atendem essa população, há um aumento da expectativa de vida. Por quê? Porque essas pessoas frequentam o médico. Olha a diferença que isso faz. Ou seja, se bota um médico branco numa região periférica de pessoas negras, as pessoas não vão ao médico. Sabe o que é isso? É a diferença de quem vai viver e quem vai morrer. Sim. Isso é tudo, né? E a gente tem também discriminação direta, quando o agente ou a instituição impõe um tratamento desvantajoso a uma pessoa porque pertence a outro grupo racial. A gente pode pensar em casos de discriminação indireta, por exemplo, racismo religioso. Empresas que não contratam pessoas que são pertencentes a religiões de matriz africana. Cara, não faz sentido isso. Entendeu? Então, assim, é um debate que importa, Lorenzo. É um debate que interessa. A gente precisa tirar a raça desse aspecto periférico da discussão e trazer para o ponto central. Então, por exemplo, se a gente não levar em consideração, por exemplo, essa tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, entender quem são as pessoas atingidas. Se a gente não levar em raça como consideração na formulação de políticas públicas, pessoas brancas de regiões privilegiadas, elas vão se recuperar mais rápido da tragédia do que pessoas negras, quilombolas, por exemplo. Vai criar um gap, porque a pessoa branca tem dinheiro, ela vai contratar bombas para retirar água, aí tem dinheiro para reconstruir, para mudar, fazer um bairro em um outro lugar. E as populações remanescentes de quilombo? As pessoas, elas têm condições de refazer, de sair daquele lugar. Então, se a gente for, é um outro braço enorme, que seria um podcast inteiro para a gente falar de racismo ambiental. Né? Se a gente pensar quem são as pessoas, quem são as vítimas
de desastres climáticos. Quem são os refugiados do clima? Uhum. Sim, eu entendo, cara. E ainda mais tem a proliferação de fake news acusando, né? Acusando um monte de coisa que a gente. Que é foda, né, mano? Que é foda. É. Acusando um monte de coisa que eu não vou falar, porque a galera já sabe, eu não tô afim aqui de Sim, fake news também. repetir, né? Mas de É permitir, bem mas a isso. galera já tá ligada. E, cara, então a última pergunta que eu tenho pra te fazer é a pergunta que eu faço para todo mundo, que é: se Deus ele viesse agora, te levasse pro céu, não tô dizendo que você morreu em interpretação livre, então fica por sua conta, mas e daí ele falasse assim, ó, eu vou te mostrar a sua vida inteira e você me fala a perspectiva que você tem dela. Eu sempre falo pra galera o seguinte: imagina você numa nuvem, junto com Deus no seu lado, e ele te mostrando sua vida inteira. O que você falaria para ele? Nossa, muito obrigada pela oportunidade de ter vivido tudo que eu vivi. Então, Porque se eu não tivesse vivido, Lorenzo, tudo que eu vivi, talvez eu não tivesse essa perspectiva que eu tenho hoje. eu entendo Por mais que assim. tenha muita dor, teve muitos episódios ruins, tem muitos outros bons também, legais, massa, muita gente legal, muita gente massa. Fiz muita coisa legal, faço muita coisa legal. Então, assim, eu sou grata a todas essas oportunidades que eu pude viver, porque senão eu não seria eu hoje, se eu não tivesse vivido tudo que eu vivi. Ah, mano, então tá ótimo. O seu podcast vai estar disponível amanhã ao meio-dia. E muito Perfeito. obrigado. E, cara, Eu que e agradeço.